bem-vindos ao Dito Isso Podcast, um espaço seguro onde lemos as melhores histórias das piores pessoas. Eu sou Arthur Ponzeto e comigo hoje nós temos Luiz Felipe, do Lipe Sem Foco. Fala galera, vocês estão bom ou vocês estão mal? Se vocês estiverem mal, podem colocar nos comentários que a gente tenta orientar da melhor forma possível. Desculpa, perdão. Não perde sua energia. Eu ia falar, a energia hoje aqui ainda tá baixa. A gente precisa de histórias absurdas pra aumentar a energia. Não se preocupe, Tis, da agência 335, que hoje eu tenho histórias muito absurdas. E elas têm algumas coisas em comum. Eu fiz uma coisa em comum que o Lipe pediu pra mim. Depois eu conto no final. Ou vou deixar vocês descobrirem qual que é o tema que linka as três. Porque depois eu fui descobrindo algumas outras coisas que foram linkando elas. Mas uma das coisas todas elas são absurdas. Eu achei elas bizarras, mas é isso. É isso. Essa é a energia que eu quero de vocês hoje. Qual que foi a coisa mais absurda que vocês já viram num casamento? Sem se expor muito, né? Não, peraí. Eu penso muito em tio dando trabalho e sendo carregado pelo genro, sabe? Umas coisas. Aquelas tias que começam a festa no salto alto e termina ajudando a varrer o salão. Tô tentando pensar em alguma coisa mais absurda, mas eu confesso que eu fui pego de surpresa. Tem uma. Eu estava num casamento em que o noivo, ele não era brasileiro. E por que isso é importante? Porque o sogro dele, de sacanagem, chegou pra ele e falou: é de costume aqui no Brasil, quando o marido casa, ele tem que beijar o sogro. De sacanagem, falando isso de brincadeira. E o cara, ele não pestanejou, ele simplesmente tascou-lhe um beijo na cara do sogro dele, e o sogro dele ficou em choque, porque ele não achou que ele ia fazer isso. E assim, foi humor, foi piada, todo mundo deu risada depois, mas isso foi muito engraçado. Eu fui num casamento, e Lipe, você pode cortar essa parte, que uma das convidadas deu em cima das duas mães, tanto a do noivo quanto a da noiva. Nossa, eu fui atrás de pessoas relacionadas a essa pessoa e falar, pelo amor de Deus, ajudem essa pobre alma que tá dando em cima das mães dos casados, né? Exato. E a minha mãe ficou muito orgulhosa quando deram em cima dela, então assim... Ok. Então... Serviu. O ponto é o seguinte, gente. Por que isso importa? Essa primeira história tem a ver com casamento, mas esse não é o tema. Mas vamos lá. Sou babaca por não ir ao casamento da minha irmã porque meu marido não foi convidado. Por que o seu marido não foi convidado? Eu tive uma tendência reativa de falar que, você não foi babaca, seu marido não foi convidado. Só que assim, a gente nunca deveria, ou melhor, a gente sempre deveria esperar o pior de um homem. Então, vamos ver. Quem tá escrevendo é uma mulher, e ela diz: deixa eu começar dizendo que eu sei que o comportamento do meu marido é inapropriado. Já está chegando aí, está vindo. Então, Na primeira frase, meu pai. Na primeira frase. Mas como qualquer pessoa, ele não é perfeito. Nós fizemos os nossos votos de casamento e isso significa aceitar ele como um todo, inclusive com os seus defeitos. No geral, ele é um bom marido e eu o amo, apesar desse problema específico. O que acontece é que meu marido tem um fetiche de se urinar em público. Acredite que o que mexe com ele é a sensação de humilhação. Então, às vezes, não é sempre, quando estamos com a minha família, ele faz xixi nas calças. Só que, sinceramente, isso não costuma causar alvoroço. Ele simplesmente se levanta, diz algo como: ah não, me mijei. Vai ao banheiro, troca de roupa, e eu sempre levo uma muda de calça e cueca por precaução, e depois ele volta e a gente continua como se nada tivesse acontecido. Claro que a gente não quer que saibam que ele faz isso por causa de um fetiche. Então contamos pra minha família que ele tem um problema médio que afeta o controle da bexiga. Meu Deus. E também expliquei que ele não usa fralda porque tem vergonha e está em negação. Ele não aceita a ideia de precisar disso na idade que tem. Agora, minha irmã vai se casar e disse que meu marido não pode ir porque ela não quer que ele atrapalhe o casamento se mijando. Eu disse que era injusto excluir alguém por causa de um problema de saúde que ele supostamente não pode controlar. Ela respondeu que, se ele se recusa a usar fralda, então a responsabilidade é dele. E eu falei que, claro, é o casamento dela e ela pode convidar quem quiser, mas se meu marido não for convidado, então eu também não vou. Ele gosta muito da minha família e sei que ficou profundamente magoado por estar sendo deixado de fora por causa de um fetiche que ele não consegue controlar. Se é fetiche, você consegue controlar, meu campeão. Exato. Desculpa. Se fosse um problema de saúde, aí eu podia até falar, realmente, chato, né? Mas não é um problema de saúde. Cara, essa história tem tanto nuance que eu não sei nem por onde começar. Eu ainda não acabei. Ele tem chorado, dizendo que se sente nojento por causa disso e agora sente que minha família não quer ele por perto. Se eu for ao casamento sozinho e deixar ele
em casa, sei que isso vai machucar muito. Ele até falou que a decisão é minha, que não vai ficar bravo, mas eu sei que ele ficaria muito triste se eu fosse. Eu amo minha irmã e toda a minha família, mas meu marido é meu companheiro de vida, e por isso ele vem em primeiro lugar. Eu realmente acredito que devo estar ao lado dele, apoiá-lo e não escolher minha família em vez dele. Então, avisei minha irmã que infelizmente eu não vou ao casamento. E agora ela está super brava, dizendo que eu sou uma péssima irmã por não estar presente para apoiá-la. Ela vai se casar com uma mulher e falou que se eu não for, vai parecer que sou homofóbica. Eu disse que adoraria ir, se meu marido pudesse ir também, mas ela respondeu que não consegue lidar com a possibilidade dele fazer xixi nas calças e anunciar isso no meio da cerimônia da festa. Eu acho babaca dela não ir. Eu expliquei o quanto isso está machucando meu marido, mas ela simplesmente não se importa. Então, deixei claro que desse jeito não vou ir. Mesmo assim, ela não aceita e continua brigando comigo, dizendo que sou uma irmã horrível. E sim, me sinto mal por machucá-la não estando lá. E então, sou babaca? É um sim bem fácil, só que essa história tem muito nuance, porque a gente precisa olhar pra ela sob duas óticas. De um lado, a gente precisa pensar num ser humano imbecil e completamente inapto de conviver em sociedade, que é esse cara que tem fetiche de se mijar em público. Eu acho que esse cara é um idiota. Arthur, esse é o tipo de história que eu vejo gente... eu vejo gente no nosso TikTok comentando, pelo amor de Deus, essa história não pode ser de verdade. Essa é uma história que eu olho e eu falo, eu concordo com as pessoas, cara. Não é possível que isso é real, cara. É muito... eu fico pensando, o quão sem noção, porque parece que isso é quase, tipo, esse lance de mijar em público. Parece que é uma piada interna do casal, que... Beleza, eu entendo, beleza, fetiches é uma coisa que existe, né? É uma coisa que tá aí na sociedade, tá aí no mundo. Cara, a irmã tá comprando uma briga com o casamento da outra irmã, ela não pode só falar... Porque assim, se a gente vai fingir que ele realmente tem algum problema de fato e é uma coisa séria, é uma coisa clínica, sabe? Tipo, é um problema de saúde de verdade, ela podia combinar com o marido, você pode, por favor, não se mijar nessa noite, e aí a gente fala pra minha irmã que você iniciou um tratamento e que já tá dando resultado? Ou que ele só usou fralda, finge que ele tá usando Ele fralda. só usou fralda! Eu acho Fala que vai de fralda! fetiche tem seu lugar, entendeu? E, tipo, não é no meio de um casamento ou de um jantar em família. Bom, Não, o fetiche é entre quatro paredes, você e o seu parceiro. exato. O que é o foda é de, tipo, ela tá mentindo. A irmã tá mentindo. Ela tá tipo, não, eu escolhi meu marido e ele adora se mijar. Então, a minha vida agora é ter uma calça e uma cueca na minha bolsa o tempo inteiro. E assim, desculpa, só parece que a única pessoa que tá saindo, tipo, o fetiche é dele e você tá se fudendo por causa disso, porque não parece que você curte isso. É um bagulho dele. E assim, se ele não consegue respeitar um evento familiar, se ele tá fazendo um fetiche na frente dos seus pais... Puta, eu acho isso muito zoado. Mas assim, eu fico pensando, eu não fiquei nessa história com a sensação de que a nossa narradora tá querendo terminar com isso. Tipo, isso não parece ser um problema tão grande pra ela. Ela parece estar perfeitamente ok com o fetiche do marido. Mas assim, ele não consegue comprometer, ele não consegue... Ela não consegue falar, tipo, irmão, casamento da minha irmã, velho. Pelo amor de Deus, velho. Lipe, eu preciso fazer esse cenário. Eu preciso fazer esse cenário, por favor. Vamos lá, vamos deixar bem visual, vamos lá. Não, você é o padre, por favor, fale as palavras finais de uma cerimônia de casamento, por favor. Quando você pergunta objeção. Alguém tem alguma objeção com esse casamento? Com licença, minha excelência. Ninguém, perfeitamente... Brincadeira. Eu me mijei. Você aí de... É só isso. Obrigado. Parabéns. E senta. Isso é desesperador. Cara, imagina, só isso, só tipo... Eu me mijei. Cara, não, mano. É que são muitas nuances, né? Tem o porquê ser assim, o porquê mentir pra família, o porquê, tipo, o de menos é se ela foi babaca ou não por não ir ao casamento. Foi babaca no casamento da irmã dela. Mas, tipo, o resto tudo consegue ser ainda mais babaca do que ela não saber se impor pro marido também. Aí tem duas coisas, a gente não tem... voltando ao que eu tava falando, eu não acho que a gente tem informação bastante. Porque assim, a sensação que eu fiquei com a história, eu sinto que essa mulher acha divertido. Vocês não ficaram com a sensação de que ela acha um barato? Do jeito que ela escreveu, ela falou, eu fiz os votos de casamento e aparentemente nos votos de casamento dela tá escrito que ela tem que aceitar que o cara se mija. É isso que eu entendi. Tipo, ela tá fazendo isso porque ela está casada. Tipo, ela teve a chance dela, agora que ela casou já era, acabou. Ela não pode mais mudar. Tiz, você ficou com a sensação de que ela não gosta? Não,
não de que ela não gosta, porque eu acho que se ela não gostasse, ela faria. Eu acho que ela fiquei com a sensação dela ser uma pessoa que passa pano pra tudo que ele fizer. Meio tapada. Talvez ela só seja tapada. O cara é completamente inapto de operar em sociedade e ela é uma tapada. Porém, eu acho que é muito importante a gente trazer à luz para o outro lado dessa história de que, Arthur, vamos lá, eu vou virar a mesa. Eu vou virar a mesa pra vocês verem o que vai acontecer naturalmente, tá? A sua irmã vai casar. Ela já é casada, mas ela vai casar. A Thaís, sua esposa, mãe da sua filha, tem um problema de incontinência urinária. Ela não se controla. Ela faz xixi em público completamente do nada. Se a sua irmã falasse pra você não vai, quer dizer, a sua esposa não tá convidada, porque eu sei que ela é uma mulher descontrolada que vai mijar em público no meu casamento, e eu não quero que os meus convidados tenham que passar por esse papelão, eu não quero ter que passar por esse papelão, como você lidaria? Thaís, eu vou pro casamento da minha irmã. Você quer ir no casamento da minha irmã? Você vai precisar usar fralda. A gente acha um vestido que não apareça a fralda, que não faça o formato, que você fique confortável. Existem fraldas pra mulheres adultas, mas eu preciso que você use. Senão, eu vou sozinho. Desculpa, é o casamento da minha irmã. Cara, pô, mano, você não meteria o dedo na cara da tua irmã e falar: cara, é um problema de saúde da minha esposa, o que eu posso fazer? O cenário era como eu ia falar com a Thaís. Com a minha irmã ô irmão, qual é, velho? Minha mulher tem problema. Bateu a cabeça na guia? Que é isso? Você tá louca, velho? Minha mulher tá se fudendo. Você acha que já é humilhante pra ela? Agora você tá tirando ela de eventos familiares? É isso mesmo? Você não quer que eu vá? Você tá querendo que eu não vá pra esse casamento? É isso mesmo que você tá fazendo? Não, beleza, Nina. Quer saber de uma coisa? Casa. Uma casa tranquila. Casa, tira muita foto, que eu só vou ver essas fotos, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, ó. Pensa com carinho que é isso que você quer, que aí a gente vê. Aí eu ia chegar pra Thaís e ia falar, Thaís, você vai precisar usar fralda. Ia ser mais ou menos Ok, eu perfeito, acho que, só que ela não tem o direito de ficar. Eu acho que se fosse o caso do problema de saúde, sim, beleza. Então a irmã não sabe o que é. Então a irmã foi meio escrota de não convidar o marido, concordo. Mas a irmã que foi no casamento, que não foi no casamento, sabia que era tudo uma mentira, entendeu? Aí é o ponto, que ela entrou no crime. Ela tá no crime, ela é criminosa. Ela entrou no crime. Eu só tô... Eu entendo. Se a gente pegar, assim, sabe aquela coisa? Toda a história tem 3 lados, né? O meu, o seu e a verdade. Nós somos os grandes... O Dito Isso... Assim, eu acho que já tá, né? O Dito Isso Podcast, nós somos os grandes árbitros do universo. Nós somos... Está na nossa mão dizer o que pode... Exato, dizer o que pode e o que não pode em todo o sistema solar. Quem discorda, está errado. Você tá errado. É simplesmente... A única verdade está aqui. Exato. Então nós, como grandes árbitros do universo, eu quero que você pense que essa menina, ela tá vivendo na realidade, que o cunhado dela tem uma incontinência urinária num nível muito grande, e ela tá querendo privar ele de ir no casamento. Mano, que mulher babaca, velho. Que arrombada. Mas, Lipe, lembra que o problema não é ele se mijar. O problema é que ele anuncia. Então é meio que tipo... Imagina você tá no churrasco, cara, tipo, todo mundo trocando ideia no pagode, bababá, do nada o cara bate a mão e faz tipo... Galera... Alguém com uma cervejinha, eu me mijei. Eu tô indo. Beleza, mano. Valeu. Irmão, ele não usa fralda. Ele podia usar fralda. Ele não usa fralda. Problema, então, literalmente, quem que limpa o chão? Porque ele é um adulto. Você já viu quanto o adulto se mija? Gente, mas ele não podia se dar por satisfeito depois de ter mijado em público. Ele precisa anunciar, velho. Era só não anunciar, mano. Então, último cenário hipotético antes da gente passar pra próxima coisa. Vou passar pra Tis. Tis, você tá num rolê, nem é um casamento, você tá num rolê. Você se mijou. Mano, aconteceu. Você riu, espirrou, não sei o que aconteceu, mas você se mijou, mas não foi gotinha. Mano, varal, vrum. Cenário, o que você faz? Eu vou pro banheiro. Eu tento ficar desapercebida e vou pro banheiro, entendeu? Só que essa não é a vibe dele, entendeu? Não é que ele fez sem querer, ele fez de propósito. Exato, ele já é esquisito. É isso, mano. O problema não é um problema. Entendeu? Eu acho que a irmã, eu tô do lado da irmã de falar assim, cara, eu entendo que ele deu um problema, mas ele anuncia o problema, velho. Usa uma fralda ou fica quieto. Senta na última cadeira, porque quando ele se mija, ninguém vai ver. A gente já deixa um garçom sombra com um rodo do lado, sabe? Mas é isso. Mas ela sabe que ele vai falar. Ela sabe que ele vai pegar o microfone e vai falar, sabe? Então assim, não dá.
Não dá, eu tô 100% do lado da irmã, eu ia ficar putaço. Eu ia pro casamento. Eu acho que levando em consideração que a gente tem que adotar como verdade, que ele vai falar, aí eu acho que eu preciso dar o braço a torcer. Então. Não, mas é isso, assim, só me deixa muito... Eu acho muito interessante como estudo de caso pensar que essa irmã considera, não apenas considera, executou a manobra de desconvidar o cunhado dela, sabendo que ele tem um problema de saúde, mesmo que não seja verdade. É muito interessante toda essa conjuntura. E é por isso que eu vejo o pessoal falando, cara, essa história não pode ser verdade, porque ela é muito absurda. Eu gosto sempre de... As histórias que eu escolho aqui, eu acho que eu já falei, eu vou sempre assumir que elas são verdade. Não tem... Amigo, não existe ficção. Esse não é... Ó, eu falei mais cedo agora que esse podcast nós somos os grandes árbitros da verdade universal e nada que é dito aqui é ficção. Tudo aqui é tão real quanto a vida material na rua pra fora da sua casa. Cara, falou disso, mano. Falou disso. Por isso, vamos ler mais uma história de verdade. Eu sou babaca por dizer para a mãe do meu ex-namorado que ela criou um sociopata de merda que deveria estar internado. Cara, se ele de fato é um sociopata, não. Talvez a parte do de merda seja um pouco demais, só que a gente não sabe o quão esse assunto deixa a menina na flor da pele, então talvez a gente tenha que passar um pano pra ela, mas... Vamos lá. Eu, mulher de 26 anos, estava namorando um cara de 24 anos. E recentemente, ele teve uma briga com as crianças da casa ao lado. Eles estavam brincando de bola, de futebol, e sem querer, a bola caiu no nosso quintal. As crianças entraram no jardim pra pegar de volta. Pra ser bem sincera, eu nem liguei, mas meu namorado começou a gritar com elas. Crianças de uns 11 anos, dizendo que elas eram mal criadas e que os pais deviam ter vergonha. E eu fiquei absolutamente mortificada. Depois, mandei chocolates e doces pra elas, juntos com pedidos de desculpa, super sincero pelo comportamento dele. Naquele momento, já comecei a ver vários vários red flags, sinais vermelhos. Falei pra ele que esse tipo de comportamento não era normal, e ele meio que ignorou. E eu fui clara, se ele fizesse algo parecido de novo, ele tava fora da minha vida. É justo, né? Uma pausa é justo. Assim, você pode, dá pra ficar bravo com criança, mas, tipo, pode ter sido bem assustador. Tipo, o cara pode ter sido bem agressivo com as crianças e é justo. Então, tá. Até aí é isso. Na semana seguinte, a bola caiu de novo no nosso jardim. E eu já ia jogar de volta pras crianças, quando ele saiu correndo, pegou a bola e levou pra dentro de casa. E falei pras crianças que ia devolver ela em alguns minutinhos. Mas ele ficou 10 minutos trancado no banheiro, até que saiu usando luvas e com a bola coberta de merda. A dele mesmo. Sim, a merda dele. Perguntei se ele tinha enlouquecido de vez, mas ele passou por mim sem falar nada, foi até a cerca e jogou a bola de volta gritando: "Toma isso, vadias!" Gente, Mano... Pessoa sem amor, né? E eu comecei a gritar, e quando eu digo gritar, é gritar mesmo. Disse que ele era um idiota nojento, um monstro repugnante, que aquilo era inaceitável. Eram só crianças. Eu gritei, mas até ele finalmente ir embora da minha casa. Depois que ele saiu, eu deletei todos os jogos do PS4 dele, dei o videogame pras crianças com um pedido de desculpas, e eu tava completamente envergonhado. Pô, ela podia ter dado os jogos com o PS4 com os jogos, né? Com os jogos, né? Mas tudo bem. A mãe dele me mandou uma mensagem perguntando o que aconteceu. E eu respondi: o que aconteceu? O que aconteceu? Você é uma mulher patética que criou um sociopata que cobriu uma bola de futebol com a própria merda e jogou em umas crianças. Ele precisa ser internado. Tem alguma coisa muito errada com ele. E só Deus sabe como eu não percebi antes os sinais do monstro que você criou nesses 7 meses do nosso namoro. Eu sei que eu tomei a decisão certa de terminar com o meu ex, mas será que peguei pesado demais com a mãe dele? Mesmo ela não tendo participado diretamente da situação. Não. Cara, é uma situação... Eu também não preciso xingar a senhora, né? Mas... Pô, por que ela xingou Lourdes, cara? O que tipo... Exato, porra, imagina uma Lourdes... senhorinha de boa e ela vai lá e xinga. É que leva em consideração que tudo isso foi dito à flor da pele. Ela tava louca, a menina tava raciocinando ela tava, tipo, a cabeça dela devia estar... Sabe quando você tá muito puto com alguma coisa e aí a sua cabeça parece que tá, tipo... Você não consegue, tipo, tá tudo blurry na sua cabeça. Ela nem ouviu o que ela disse pra mulher, tá ligado? Bom, ela conseguiu digitar, ela escreveu direitinho o que ela falou pra mãe. Sim. Assim, eu não sei, a gente não sabe como é que foi a entonação da mãe, né? Porque ela falou assim: o que aconteceu? Por que o meu filho tá aqui em casa chorando, falando que você gritou com ele? Aí eu entendo. Também não tem como saber se ela era uma boa sogra ou não era uma boa sogra.
Se não Exato. fosse, às vezes ela só tava esperando esse momento pra... Não levo... eu, pelo menos, eu consigo passar o pano pra ela, independente do jeito que ela agiu com a sogra, pela questão de que, pô, se a gente não sabe como a gente reagiria com alguma coisa tão absurda, e aí por mais que a gente acabe descontando num terceiro que não tem nada a ver, cara, foi a pessoa que cruzou na sua frente no momento errado. Né? Ela trouxe o assunto na hora completamente errada. Ainda tava muito recente, a merda ainda tava muito fresca. Acho que foi por isso que ela se passou tanto com a ex-sogra. Uma coisa importante que eu acho que algumas pessoas vão ficar preocupadas. Uma pessoa perguntou, né? Falou, eu acho que todo mundo é meio babaca nessa história. Eu sou super a favor de você ter jogado ele pra fora da casa. Eu acho que você não deveria ter gritado com a sua mother-in-law. Mas ele disse que o PS4 não era dela pra ela dar, o PS4. E aí ela respondeu falando, eu paguei pelo PS4. Sei lá, gente, aí não é presente, né? Não sei, mas sei lá, se alguém tava preocupado com o PS4, não, é assim, ela que pagou. Assim, uma coisa que eu acho legal falar não sei, por algum motivo, começou esse episódio, eu tô muito querendo definir o papel do nosso podcast no universo, né? Mas assim, a gente não é advogado. Tá ligado? De um ponto de vista legal, eu tenho certeza que é errado o que ela fez com o PS4. De um ponto de vista emocional, pra mim, ela fez certo. Justo. Sabe? Justo. Ela tá errada? Sim, ela tá objetivamente errada. Foda-se. E aí eu volto e aí eu só queria até me ratificar no negócio da mãe. Pô, obviamente ela não precisava ter falado daquele jeito com a sogra. Obviamente ela tá errada. Mas é que eu consigo entender num ponto de vista de ela não teve muito controle. Ela tava 100% a bublê das ideias naquele momento. E aí, o que eu fico pensando do cara é que, mano, sei lá, né? Ou pessoa que vai pras cabeça rápido, né, mano? Ele odeia criança, velho. Cara, mas é que, sei lá, velho, se as crianças jogassem bola 3 horas da manhã e toda noite a bola quebrasse o vidro da casa dele, ele acordasse com a bola no colo dele, sabe? Tipo, assim, pra justificar o ódio. Não, literalmente a bola tava no quintal, sabe? Tipo... não justifica, parece coisa de filme. Ele 100% saiu na minha propriedade! Ele tem um andador, sabe? Ele é um homem de 24 anos com um andador. Não, assim, se ele pegasse a bola e furasse a bola e devolvesse a bola furada... Se tivesse sido isso, já seria justificável a namorada ter ficado puta também. Eu entenderia ficar brava. Tipo, mano, é só umas crianças, uma bola no quintal, para de ser chongo. Não, e se ele reage assim com uma coisa dessas, imagina como ele não reage no relacionamento deles, quando alguma coisa incomoda ele. Então, Tiz, imagina como ele não reage quando um carro tá na frente dele e a pessoa deixa o carro morrer. E aí, mano, imagina assim, ele deve afundar a buzina. A pessoa, ela entra em pânico pra conseguir ligar o carro de volta e engatar a primeira. Mano, nessa o cara já desceu e deu um tiro na cabeça da pessoa. exato. Sabe? Tipo, vamos com calma, campeão. Então, eu acho que justifica, não é o babaca. Não, pior, mano. Vai que ele sai do carro e joga cocô no retrovisor, mano. Joga cocô. Exato. Esse cara é um macaco? Ele ter pensado num negócio desse, porque não é uma coisa que, tipo, pegou uma coisa e jogou, tipo, que você vê ali na hora. Não, ele pensou, ele raciocinou, eu vou fazer isso. Ele segurou o cocô do café. Ele tomou o café e falou, eu vou segurar. Exatamente. É muito difícil uma pessoa fazer isso por impulso. Então eu imagino que, assim, isso foi no mínimo, né? No mínimo, ele teve, no mínimo, uma noite que ele pensou, cara, se essa bola estiver aqui amanhã, eu vou cobrir essa bola de cocô. Sabe o que mais me incomoda? É porque, tipo, foram 10 minutos dele no banheiro, cobrindo a bola, de boas luva, abaixou as calças, cagou na bola, e envelopou a bola e entregou. Cara, nesses 10 minutos não teve um momento em que ele parou e falou, o que eu tô fazendo com a minha vida? Exato. Sim. Eu imagino na hora que ele acordou de manhã, né? Ele tinha tomado a adesão na noite anterior. Imagina na hora que ele acordou de manhã, ele pensou, rapaz, se tiver uma bola hoje, eu vou cagar na bola. Eu imagino ele assim, ele num dia perfeitamente tranquilo, o dia começando, eu imagino ele, vou cagar mesmo? Aí ele parou assim, vou cagar mesmo. Ele tomou uma decisão. Mano, não foi calor do momento. Foi, mano, pra mim. Não foi calor do momento. Não foi calor do momento, cara. Eu imagino esse cara, ele tá sempre na rua com um laxante no bolso, que é assim, any minor inconvenience, ele manda 3 pra dentro, abaixa as calças, ele já, assim, do jeito que a bosta já cai, ele já joga na pessoa na rua, tá ligado? Ele vai no poupa-tempo. Hoje é o dia que a gente...
A gente teve xixi, a gente teve cocô. Eu espero que a próxima história seja sobre vômito. Não é sobre o vômito. Ah, ok, tá. É sobre menstruação. Ok. Vamos lá. Sou babaca por ensinar higiene menstrual pra minha filha durante um cruzeiro em família. É a mãe, né? O narrador. Oi. Ou é o pai? Oi, eu sou o João, tenho 47 anos e sou pai de 4 filhos. Não. Eu nem pensei, gente, eu nem pensei. Ai, eu juro, começa assim, começa com oi. Oi, eu sou o João, tenho 47 anos e pai de 4 filhos. Essa é a história que ela começa com os 2 pés esquerdos enterrados na bosta, né? Vamos que vamos. Estamos em um cruzeiro em família e estou postando aqui porque eu e minha esposa tivemos um desentendimento sobre como eu lidei com uma situação envolvendo nossa filha mais nova, a Sara, que tem 13 anos. Eu reconheço que talvez tenha exagerado um pouco, mas acho que tive bons motivos. Minha esposa acha que eu fui babaca, mas eu não tenho tanta certeza. Aqui vai o que aconteceu. A minha voz, ela tá indo pro João de 47 anos. Não, eu gostei que você tá entrando no personagem. É que ele, de fato, ele escreve de uma forma tão primeira pessoa. Estamos nos divertindo no navio, aproveitando as atrações e o passeio. No segundo dia do cruzeiro, fomos para uma área aquática, com várias piscinas e jacuzzis, cheia de outras crianças e famílias também. A gente não percebeu que a Sara estava menstruada. Ela também não contou nada. Depois de um tempo, ouvimos uma comoção perto da piscina onde Sara estava. Vimos que ela estava chorando, se cobrindo com uma toalha, enquanto um salva-vidas e alguns hóspedes tentavam limpar uma grande quantidade de sangue na água. Aconteceu que a Sara teve um acidente menstrual. O absorvente interno dela saiu enquanto ela nadava. Ela ficou arrasada, morrendo de vergonha, e eu fiquei furioso. O absorvente... Por quê? O absorvente usado estava boiando na piscina e havia sangue por todo lado, assustando as outras crianças. Eu não conseguia acreditar que ela tinha sido tão descuidada e anti-higiênica. Briguei com ela na frente de todo mundo e a tirei dali imediatamente. Quando voltamos para a cabine, eu disse que ela estava proibida de entrar nas piscinas pelo resto do cruzeiro e que teria que ficar no quarto enquanto a gente curtia a área da piscina. Também tirei o cartão dela do cruzeiro. É o babaca. Também tirei o cartão dela do cruzeiro, aquele que permite fazer compras cobrado direto na cabine. E ainda disse que ela teria que jantar do restaurante principal em vez dos restaurantes especiais onde tínhamos reserva. Falei que era uma lição importante sobre cuidados e higiene e que ela já deveria saber disso. Ela pediu desculpas e prometeu ser mais cuidadosa, mas eu não confiei. No dia seguinte, quando fomos tomar café da manhã, Sara viu alguns funcionários conversando e rindo. Um deles comentou uma coisa sobre um ataque de tubarão na piscina. Eu entrei na brincadeira e disse: minha filha menstruou na piscina e virou uma cena do filme Tubarão. Eu quero matar esse homem, velho. Nossa senhora. Você vai ficar na porrada, velho. Cara, como eu quero socar esse homem na porrada, velho. A Sara ouviu e ficou de novo super envergonhada. Minha esposa me chamou de cruel e insensível, mas eu disse que era só uma piada e que Sara precisava aprender a ser mais forte e não se emocionar tanto. Desde então, eu e minha esposa estamos discutindo. Ela acha que eu fui duro demais com Sara, que humilhei nossa filha na frente de estranhos e que deveria ter sido mais compreensivo e conversado com ela em particular, sem fazer uma cena. Eu até admito que talvez tenha passado um pouco do ponto, mas sinceramente não acho que fui babaca. Foi sim, muito. Era motivo de terminar. Nossa, divórcio. Era divórcio? Completamente. Nossa. Justíssimo. Eu ainda divórcio. tirava a guarda da criança. Eu amo minha filha, mas ela precisa entender que as ações têm consequências e que higiene, especialmente em lugares públicos, é coisa séria. Então, fui babaca por ter punido minha filha por causa de um acidente menstrual durante o cruzeiro da família. Cara, você foi um desgraçado, mano. Foi mais psicopata do que o cara da história anterior. Nossa, o cara da bola da merda pelo menos foi engraçado, velho. Pois é, eu Não, falei que babaca. esse é só... Coitada dessa criança. Cara, É uma sei lá. criança. Não, e é bizarro, porque ele falou o negócio de... ela tem que aprender sobre higiene menstrual e não sei o que, bababá. Tipo, primeiro ela é uma criança. Poderia ser que ela tivesse esquecido de colocar o absorvente, foi na piscina, sangrou e acabou, mano. As pessoas, elas, sabe, as pessoas sabem que mulheres menstruam e que isso é uma coisa que pode acontecer. Não tem, tipo, não faz nem sentido... Quem viu isso e ficou surpreso é um esquisito. Não tem o que ficar surpreso. Você tem que ver essa cena e falar, puta, que merda. E passar, mano. Não, e além disso, ela usou.
e caiu. Não, exato. É isso. Então, ela foi um estava acidente. usando ainda por cima. Porque o lance mesmo que ela não tivesse usado, não faria nenhum sentido ele querer dar esporro nela. Pô, mano, ela poderia ter esquecido, vai brigar com a sua filha por isso. Essa história, ela faz meu sangue ferver. Essa história, tipo, me deixa muito maluco. E eu tenho certeza que se a gente chegasse pra esse cara e falava, me mostra como é que usa, como é que aplica, como é que usa o absorvente. Por favor, João, me mostra como é que você coloca o absorvente. Que ele não vai saber. Eu tenho certeza que ele faz a menor ideia. Ele deve olhar pra buceta da mulher dele e olhar e falar, eu não sei o que é isso. Eu não sei como é que funciona esse negócio aí. Ponto G, mito. Isso que esse cara sabe onde fica o clitóris, não sabe nem a palma. Não, mano. Não, nada. Ele está num barco à procura do ponto G, cara. Ele está no barco à procura do clitóris. Ele nunca vai achar. Oi, digo mais, vocês acham que essa mulher, casada com esse cara, já gozou no casamento dela? Não, eu tô com muita dó dessa criança. Ela precisava muito ser acolhida. Ah, ela é mais nova. Será que... Eu espero de verdade que... Tipo, eu espero de verdade que ela tenha uma irmã mais velha. Porque essa menina, ela precisa muito de um suporte. Ela precisa muito de uma pessoa que chegue e fale, tipo, cara, tá tudo bem. Assim, eu acho que nessa viagem, se os irmãos delas, se os irmãos são conectados, são firmes, se amam mesmo, vai ser um momento de virada pra essa menina de, tipo, entender quem são os aliados dela ou não. Porque eu tenho certeza que quando ela fizer 18 anos, mano, esse cara não vai ver ela mais. Ele é um pai que, assim, os filhos vão crescer, ele não vai ver esses filhos. Sim. Não vão ver, e ele não vai entender o que aconteceu. E não vai entender, vai fala, achar... essas crianças além... ingratas. Bando ingrato. E além dele já ter envergonhado ela, de ter passado por um negócio que a menina precisava de acolhimento, ele ainda puniu de jeito muito escroto, sabe? Você vai ficar sem jantar, você vai jantar separado da gente, você não vai poder usar o cartão, você não vai poder entrar na piscina pelo resto do tempo. Tipo... ridículo. É o mais babaca até agora. E o outro ponto que eu também achei muito revoltante foi dele ver dois caras zoando do que aconteceu na piscina e ele entrosou com os caras fazendo piada. Né? Pô, mano, ele é o pai dessa menina, ele deveria colar com os caras falando, ô seus chongos, vocês não sabem que mulher menstrua. Vocês nunca viram uma mulher menstruada na vida de vocês. Ah, beleza. Mas não, ele fez piada da filha com um funcionário do hotel. Cara, que ódio essa história. Esse homem merece uma bola de cocô na cara. Esse homem merece uma bola de cocô na cara. Esse homem eu queria que ele tivesse incontinência urinária incontrolável, involuntária, o tempo todo. Bom, gente, essas são as minhas histórias de hoje. Nossa, eu tô traumatizada. Vamos terminar nesse clima terrível. Nesse clima de bosta. Eu ia perguntar, né, o que vocês acham que era o tema que juntavam os três. Aí vocês podem decidir. O Jeep já jogou aí uma dica de uma das possíveis coisas que conectam essas três histórias. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham que conectam essas três histórias? Eu nem preciso perguntar pra vocês quem vocês acharam mais babaca, porque acho que já todo mundo deixou bem claro quem é o mais babaca. Eu espero que todo mundo ache que esse é o mais babaca. E sabe que, na verdade, tem uma pessoa que tem o potencial de ser o mais babaca entre todos os envolvidos, que é você, meu caro ouvinte, que ficou indignado chegou até esse ponto, está tão indignado quanto todos nós, e não deixou o like no YouTube, não deu 5 estrelas no Spotify. A gente está nesse momento, no dia da gravação desse vídeo, com certeza quando esse episódio está no ar já passou, mas a gente tá com mais ou menos uns 50 seguidores no Spotify, o que tá bem legal, a gente tá muito feliz com o crescimento. Porém, a última vez que eu vi, a gente tava com 6 avaliações no total. Deixa a sua avaliação, não seja esse pai. Não seja babaca. Você não vai ser esse pai se você não fizer isso, tá tudo bem. Dito isso, você vai estar mais longe dele se você avaliar a gente no Spotify, deixar o seu like, se inscrever no canal e etc. Perfeitamente. Gente, muito obrigado por mais um Dito Isso e vejo vocês... Muito obrigada, grandes histórias. Muito obrigada, escolhi a dedo. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau!